Ele estará conosco para conquistar. E isto é algo maravilhoso da parte de Deus, porque Ele opera em favor de todos nós e em favor de nossas vidas. Então, que em nome de Jesus, neste ano que se inicia, eu já profetizo saúde, eu profetizo paz, eu profetizo prosperidade, provisão de Deus, o agir de Deus em favor de nossa vida, de nossa casa, de nossa família. E que esse ano, eu gravei agora aqui um vídeo de 1 minuto e coloquei nas redes sociais, não é? Salmo 127:1, que diz assim: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que a nossa cidade, que a nossa casa seja guardada por Deus, ainda que muitos não queiram, ainda que muitos não entendam, mas que a nossa casa seja guardada por anjos, anjos guerreiros, anjos ministradores, anjos com espada desembainhada, para nos proteger, para cuidar daqueles que são os nossos. E assim, se Deus não guardar a cidade, a sentinela pode vigiar em vão, mas a nossa casa será guardada pelos anjos do Senhor. E se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muitos, às vezes, não querem ter a sua casa edificada por Deus, porque atribuem a sua própria força, atribuem a seu próprio braço, seu próprio esforço, e não entende que é Deus que nos dá força para angariar, para buscar aquilo que nos é necessário, o nosso sustento, ou a provisão diária. Mas que nós possamos entender que a nossa casa será edificada por Deus, que a nossa casa será abençoada por Deus, e que tudo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra como promessa, que se cumpre, porque Ele não falha, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende do que Ele falou, Ele vai cumprir, que nós possamos termos direito e merecermos aquilo que o Senhor determinou na sua palavra. E é por essa razão que nós estamos aqui, porque fomos alcançados pela bondade e a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. É esse Deus maravilhoso que eu sirvo, que nós servimos e que faz tudo por nós. Basta crer. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu fiz essa pequena introdução para que, né, amém, amém, para que desse a oportunidade para alguns que ainda não chegaram, mas agora nós vamos na palavra. Eu gostaria de ler com você Lucas, Eliane Guimarães. Eliane, estou com saudade, viu? Muita saudade de vocês aí. Ricardo, as meninas e todo o povo de Taboão. Nós também, estamos aguardando vocês. Nós vamos chegar aí. Aí, quem chegou aí? Pastor Walter? Hã? Quem é que chegou? É o pastor Walter, né? Você tomou banho a seco, não foi? Eu tô meio pretinho, mas é eu mesmo. Foi a jato. Foi a jato? Olha, ela disse que você estava tomando banho agora. Não, já tem uns 3 minutos que eu saí do banho. Quantos? Uns 3 minutos. Então esse banho foi a seco mesmo. Foi só o vapor do chuveiro. É? Só vapor, é. Só passa assim. Passa para lá, passa para cá. Né? Senão a minha voz já está lá dando aula, eu vou ter que sair vazado aqui. Como é que é? Ah, tá, não. Glória a Deus, você chegou a tempo. Glória a Deus. Tia Eliane, nós vamos comparecer aí e
A minha esposa está me cutucando aí para a gente ir lá para Pernambuco. Porque não é longe demais da conta, né? Mas, no tempo certo, sendo dentro do propósito de Deus, nós estaremos sim, tá? Itabão da Serra, eu já conheço o caminho. Se soltar meu carro aqui, ele já vai por aí sozinho. Não precisa nem da gente, já vai no automático, né? Que já aprendeu o caminho. Glória a Deus por isso. Vamos ler Lucas, capítulo número 16. Lucas 16. Quem tem a Bíblia, por favor, pegue-a. Quem não tem, pegue o caderno, a caneta, a agenda e vamos anotar. Lucas 16. Deixa eu pegar meu copo de água. Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo número 19. E o título fala da parábola do rico e do Lázaro. É muito interessante essa parábola contada por Jesus. E ele disse assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? E agora, este é consolado, e tu é atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Eles não acreditariam. Papai, em nome de Jesus, vamos falar da tua palavra. Nessa noite nos reunimos, ó Pai, nós aqui, familiares, irmãos, às vezes à distância, mas juntos no coração, na sua presença. Papai, eu quero nesta hora apresentar nossas vidas, a vida de cada um de seus filhos aqui, para que todos nós possamos sermos alcançados pela sua virtude, pela sua graça e pelo seu poder. Papai, obrigado por tudo que tens feito em nosso favor, e obrigado por presenciarmos mais um ano, e que o Senhor nos dê vida, saúde, força, para que nós possamos
também contemplar a passagem deste ano e chegar no ano seguinte, contemplando, glorificando e bendizendo o seu nome, porque o Senhor é bom, e declarando que tudo ocorre segundo a sua vontade. Porque segundo a sua vontade o Senhor nos cura, segundo a sua vontade o Senhor transforma as nossas vidas, segundo a sua vontade o Senhor nos liberta, segundo a sua vontade o Senhor nos dá provisão, segundo a sua vontade o Senhor nos faz prosperar, segundo a sua vontade nossa vida é transformada para a glória do seu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós vamos falar de um testemunho maravilhoso, de algo narrado por Jesus. Quando algumas pessoas que se apresentavam perante Jesus, ou tinha conhecimento dele ou da sua doutrina, e muitos que não concordavam com a sua forma de pregar, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de se portar, ou com a vida simples, humilde que Jesus levava. Talvez não glorificando a si mesmo, talvez não querendo para si fama, status ou glória. Então Jesus, como servo, filho obediente, ele veio para um propósito. Quando Deus prescreveu os mandamentos, ele tentou resumir ali 613 leis, né? Eu gosto de falar sobre isso para toda vez que você ouvir o número 613, você vai entender que é o mesmo número de ossos que nós temos no corpo humano, ou o mesmo número de caroços que você vai encontrar dentro de uma romã, seja ela grande, seja ela pequena. Então, os preceitos, estatutos e mandamentos do Senhor eram 613. Então, Deus decidiu simplificar, ou talvez resumir no Decálogo ou nos 10 mandamentos, para ficar mais fácil para o homem cumprir. E, segundo a palavra dele, ele é fiel, e ele é fiel e justo, é poderoso. E não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, e tudo que ele falou, ele vai fazer, e tudo que ele deixou registrado vai se cumprir. Querendo o homem ou não. E essa fidelidade dele para com a sua palavra, quando ele diz que vela sobre a sua palavra para a cumprir, esse cumprimento se tornou muito pesado para os homens. Mas Deus não podia voltar atrás, porque senão essa palavra ficaria inválida. As Escrituras, não poderíamos colocar fé nela, e muito menos depositar a credibilidade devida, porque talvez haveria falhas naquilo que Deus disse e não cumpriu. Muitas pessoas estão frustradas porque receberam uma palavra, talvez de um profeta, porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas também, ele entrega profetadas, palavras, profecias do inferno, elaboradas no inferno para confundir e perturbar a mente das pessoas. E eu conheço muita gente frustrada porque recebeu uma profecia, uma palavra que não se cumpriu. E muitas pessoas que estão frustradas, que estão revoltadas com Deus, que não querem mais saber de Deus e nem de estar na presença de Deus. Bom, a palavra de Deus diz que um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos para ele é como um dia. E nós entendemos com isso que muitos profetas que profetizaram de situações, não vou longe, eu vou no profeta Isaías, que profetizou do advento do Messias, da vinda de Jesus. Isaías, ele profetizou quantos anos? 730 anos, então ele não viu Jesus nascer,
e muito menos o cumprimento da palavra que ele entregou, não é? Já, né, no capítulo 9, no versículo 6, ele fala como seria o menino que nos nasceria. Então ele diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, e o principado, ou seja, o governo, né? O reinado estava sobre ele, e o seu reino não teria fim, o seu reinado não teria fim. Pronto, Isaías profetizou do advento do Messias, da vinda de Jesus, profetizou do sofrimento de Jesus, o porquê do sofrimento de Jesus, no capítulo 53, perdão, Isaías fala, quem deu crédito à nossa pregação? De lá para cá, quem acreditou no que foi pregado a respeito dele? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi descendo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Era o aspecto, a expressão, a aparência de Jesus. E a palavra diz o quê? E nenhuma beleza víamos para que pudéssemos o desejar. Era um homem sofrido, um homem de expressão sofrida, como homem de dores, como alguém, um homem experimentado nos trabalhos, com um aspecto de quem era escravizado. Não tem essa de a gente ter em casa um crucifixo com Jesus louro, dos olhos azuis, né, bonitão, pregado na cruz. Isso não é verdade. Até porque, né, pelos traços, fisionomia daquele povo da região onde Jesus nasceu, não seriam assim, os judeus não seriam desse tipo. Mas, olha só, o Isaías profetizou, e quando fala assim, olha, ele era um homem de quem os homens escondiam o rosto. Tudo isso Isaías estava falando a respeito de Jesus. Então, quer dizer, por quê? Ele era profeta, e ele não media as palavras, não tinha meio termo. Ele falava, olha, teus pecados são perdoados, vai, a tua fé te salvou. E ele falava o que a vida que a pessoa estava levando, e que se ela não mudasse, poderia acontecer coisa ruim diante do quadro que essa pessoa já apresentava. Então, Isaías profetizou tudo isso no versículo 4 do capítulo 50, ele fala, mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos transformados. Então, nós já sabemos o propósito da vinda de Jesus, e desde Gênesis, a palavra já aponta para a vinda de Jesus a esta terra, e por que Jesus viria? Qual seria o propósito? Então nós vamos entender. Deus criou os estatutos, mandamentos, preceitos, leis, não é? Ordenanças, para que o homem cumprisse e vivesse bem e fosse bem-sucedido. Mas o homem preferiu não acatar, não obedecer. O homem preferiu viver à mercê da sua própria sorte, ou seguir o seu próprio caminho, ou até mesmo o seu próprio entendimento. E aí, amados, o que Deus estabeleceu na palavra continua valendo. A lei continua prevalecendo. Por quê? Se nós não entendemos o propósito da graça, que não é de graça, eu falo muito isso, né? Ah, não, eu vivo agora é pela graça. Não é de graça, tem um preço. Se nós não entendemos isso, nós estamos debaixo da lei. E a lei fala, na lei fala que muitas coisas
terríveis vão acontecer. E tem pessoas que não têm entendimento, não têm respaldo bíblico, não têm base, não têm conhecimento na palavra. Fala que o que está escrito no Velho Testamento, Jesus agora veio, e Jesus agora apaga, anula o Velho Testamento. E a partir de Jesus foi agora elaborado o Novo Testamento, né, com as cartas paulinas, com os evangelhos, as epístolas e etc. Apocalipse, né, que é o livro da revelação. Porém, quando alguém perguntou para ele, Senhor, então agora a gente vai viver do jeito que a gente quer? Vai acabar o dente por dente, olho por olho? A lei foi abolida, agora não precisamos mais viver segundo a lei, porque é pesado cumprir a lei. De fato, é verdade. Jesus disse assim, aquele que quiser viver da lei, ou pela lei, não está impedido de viver. Mas, se violar qualquer um dos menores mandamentos, é culpado de todos. E alguém perguntou, Senhor, e agora então? Como é que fica isso? A lei acabou, a lei de Moisés manda apedrejar, né? Isso aí a gente vê, né, em João 8, na mulher adúltera. Eles queriam preparar ali uma pegadinha para Jesus. Porque quando a mulher foi apanhada no ato adulterando eles trouxeram ela agarrada pelos cabelos e colocou em meio a uma rodinha de santos. Já começaram errado, porque se ela estava adulterando, ninguém adultera sozinho. Tinha que ter um comparsa, um companheiro, alguém que estivesse nesse ato com ela. Mas devido àquele povo, até nos dias de hoje, viverem uma cultura machista, eles preferiram condenar, julgar, condenar e apedrejar a mulher e deixar o homem ileso. Então, Jesus poderia perfeitamente falar quem é o homem. Então, vamos fazer aqui um julgamento. Mas, qual era a pegadinha? Olha, Jesus, ele realizou um milagre, ele ia para o monte orar, agradecer. Quando ele voltava do monte, ele voltava cheio de unção, cheio de poder do Espírito Santo e operava milagres. Mas qual é o milagre extraordinário aí? Quando agora eles agarraram aquela mulher e trouxeram em meio a uma roda, e Jesus chega. E qual é a pegadinha? Senhor, a lei de Moisés diz que a pessoa apanhada no ato adulterando, ela tem que ser apedrejada. Isso segundo a lei de Moisés. Mas nós percebemos que o Senhor tem pregado o perdão, o Senhor tem pregado a paz, o Senhor tem pregado o amor, o Senhor tem pregado vida e vida em abundância. O que o Senhor diz? Porque eles queriam saber assim, Jesus fala, apedreja, ele estava indo contra a lei de Moisés instituída por Deus. Mas se ele fala, não apedreja, se ele fala, não apedreja, se ele fala, não apedreja, ele estava indo contra a lei de Moisés. Mas se ele fala apedreja, ele estava indo contra o que ele estava pregando. Mas alguém perguntou para ele, como é que fica então o negócio da lei? Mateus, capítulo 5, versículo 17. Jesus disse o quê? Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular. Algumas traduções, se você ler, vai estar escrito abrogar, né? Que é o mesmo significado de anular. Eu não vim abrogar, mas fazer cumprir. Então, naquela rodinha ali apedreja, não apedreja, apedreja, não apedreja, a saída que o Espírito Santo lhe deu é: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a palavra diz que começaram a sair. Cada um jogou a sua pedrinha, saiu de fininho, e foi embora
E ficou só Jesus e ela. E Jesus falou: cadê aqueles que queriam te apedrejar, que te condenaram? Ela disse: não sei, Senhor, foram embora. Jesus falou: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, a trajetória de Jesus é enviado pelo Pai, porque o Pai falou: olha, se eu for lá, se eu voltar atrás na minha palavra, porque eu fui muito rigoroso com um ser humano que é falho, que é pecador, e que tem um adversário, tem um inimigo que é espírito, e que com muita facilidade vai convencê-lo ao erro, ao pecado, ao engano. Mas eu não posso voltar atrás na minha palavra. Então Jesus falou: Pai, eu quero ir, mas eu quero ir como eles, eu quero ir como homem, para sentir as mesmas dores, as mesmas aflições, as mesmas tentações, as mesmas provocações. Então, dessa forma, eu indo com a natureza humana, não deixando a natureza divina ou a divindade, mas eu quero nascer como homem para que eu possa entender o que eles passam e o que eles vivem. Então, Jesus, ele veio a esta terra, como nós conhecemos a história. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo diante daquilo que o Pai não podia voltar atrás. Se ele quiser voltar atrás, ele pode. Mas ele mesmo garantiu que pode passar, né? Mateus 5,17, ele fala: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar a lei, eu não vim anular, mas fazer cumprir. Aí o versículo 18 ele fala: passarão os céus e a terra, passarão todas as coisas, mas nem um jota ou um tio vai se omitir da lei sem que tudo seja cumprido. E Jesus, então, ele veio como homem para entender as debilidades, as fraquezas do homem. Então, ele poder o quê? Até mesmo liberar um veredito ou prestar um relatório ao Pai, que é sabedor de todas as coisas, mas entender a humanidade. E numa das trajetórias de Jesus ali, aquelas pessoas que se achavam conhecedores da lei, que achavam íntimos de Deus ou conhecedores de Deus, e ali essas pessoas estavam sempre em volta de Jesus, de uma certa forma, tentando fazer com que ele vacilasse em alguma coisa, ou proferisse alguma palavra, ou que ele fosse contra os princípios de Deus, e mais, contra o que ele pregava. Então, em uma dessas situações, ele teve a oportunidade, né, de falar do rico e do Lázaro para que nós pudéssemos entender, para que as pessoas daquela época pudessem entender, e nos dias de hoje. Então, quando ele fala que havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias da sua vida regalada esplendidamente. Alguém que chegou depois aí, nós estamos estudando Lucas capítulo 16, versículo 19. Então, quer dizer, esse homem vivia o tudo, o luxo, ele tinha tudo, não é? E muitas vezes nós ficamos pensando, como que uma pessoa dessa, que não conhece a Deus, que não realiza obras, que não faz nada, absolutamente nada, no que diz respeito a servir a Deus, não é isso? A gente, né, vamos ver no nosso dia a dia, mas era próspero, era abençoado e tinha tudo, não é? Só não tinha salvação, mas ele tinha tudo. Em contrapartida, nós vamos viver ou conhecer pessoas que gostariam de ter riqueza, de ter muita coisa para ajudar os pobres, para distribuir em partes. Porque a gente vai ver que o amor a riquezas
ao dinheiro é a raiz de todos os males, segundo a Bíblia. E às vezes, quando uma pessoa adquire poder, ou dinheiro, ou fama, ou status, talvez no meio em que ela convive, ela pode se tornar uma pessoa cafona, antiquada, se ela se declarar serva de Deus. Então, às vezes, a fortuna, a riqueza, os bens, pode nos afastar do projeto original de Deus e do propósito original de Deus, quando, às vezes, se não soubermos administrar isso, nós não vamos querer estar em meio a pessoas que são menos favorecidas, em meio aos marginalizados, em meio àquelas pessoas que não têm condição nem posse. E é isso que Jesus também ensina na parábola da grande ceia. Ele fala, quando você der uma festa, não convide seus amigos íntimos, nem ricos, nem os prósperos. Aqueles que podem te recompensar fazendo uma festa e te convidando também. Mas convida os pobres, os mancos, os coxos, os aleijados, os que não têm como te retribuir com uma festa também, e você terá uma recompensa no céu. Então, Jesus, nessa questão aqui, nós vamos entender que nós gostaríamos, e como eu, por exemplo, gostaria de ter uma fortuna, e chegar numa cidade, igual já fiz muito aí, chegar numa cidade e chegar em uma igreja, um pastor, e falar, olha, ganhe almas para Jesus, e eu vou prover todo o seu sustento, você vai pagar, vou pagar seu aluguel, vou pagar seu salário, e você vai ganhar almas para Jesus. É difícil isso? Por quê? É a experiência própria, tá, irmãos? Se o dinheiro chegar e não faltar, a pessoa não trabalha, não ganha almas, porque está tudo muito fácil. O aluguel está pago, o salário está pago, está tudo certinho. Mas se o salário faltar ou atrasar, a pessoa fala que você a deixou no campo passando fome ou passando necessidade ou dificuldade. Mas se a igreja encher e tiver retorno financeiro a ponto de se manter, aquela pessoa fala assim, não, nós queremos emancipar, nós não queremos mais o Senhor como nosso pastor, nós não queremos mais que o Senhor esteja nos cobrindo. Olha só, o fator, ou vou falar assim, a questão riqueza, ou dinheiro, ou que ele produz na vida das pessoas. Então, Deus, o prazer de Deus na nossa vida, qual é? É salvação. O plano de Deus para as nossas vidas é o quê? Salvação. Riqueza vem em segundo plano. Eu já falei várias vezes aqui que nós somos chamados como mordomos, como administradores, e que Deus vai acrescentar na nossa vida aquilo que nos é necessário, o que Ele acha que somos merecedores, à medida que vamos administrando com sabedoria. Então, administramos com sabedoria, Ele acrescenta mais. Então, Deus não tem limite para enriquecer alguém, prosperar alguém, desde que a salvação fique comprometida quando a pessoa não entende o que Deus quer que ela faça com aquilo que Ele lhe deu. Mas, versículo 20 diz assim, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Eu não consigo entender como a gente consegue sentar na mesa para comer, se souber que na porta da gente tem alguém que deseja comer os restos da mesa. Aqui, irmãos, na porta da minha loja aqui, vem cachorros, e nós mesmos colocamos eles mal acostumados, porque eles chegam aí com jeito de quem está com fome, a gente dá ração, e eles, nas horas determinadas, eles vêm buscar. E às vezes tem alguma comida, alguma coisa sobrando. Tem uma pretinha aqui
que ela chega e a gente fala, espera aí que eu vou buscar. O portão pode estar fechado, ela fica lá de fora esperando até a gente trazer a comida para ela. Mas a palavra fala aqui que Lázaro desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber as chagas. Ele era, além de mendigo, ainda estava doente, ainda estava enfermo, ainda tinha feridas ainda, né? E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Mas aconteceu, vamos ver a diferença aqui agora. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Pronto. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha só a diferença em ser levado para o seio de Abraão e ser sepultado. Eu tenho aqui, é um DVD antigo, já falei disso, eu vou ver se eu consigo transformar ele em alguma coisa que ainda possa girar. Um testemunho, talvez na internet encontre. O testemunho da irmã Lucy. A irmã Lucy, ela veio na nossa igreja, teve uma outra também que ladrão estrupador pegou ela, a estuprou, furou os olhos dela. Ela também veio na nossa igreja, veio cega, foi conduzida até aqui, veio aqui, pregou, deu um testemunho. Isso há uns 16 anos atrás. A irmã Lucy, ela contraiu uma enfermidade, um câncer no fundo do olho. E ela fazia tratamento, ia no hospital e fazia tratamento e nada resolvia. E um dia, os médicos, já o estado avançado, gravíssimo, mandou ela para casa para ela morrer. E no dia que ela passou muito mal, não tinha ninguém para levá-la ao hospital, ela pegou o ônibus e foi. Diz ela que o médico atendeu e falou para ela, minha filha, na sua vida agora é só um milagre. E diz ela que ele deu ela um medicamento. E diz ela que tomou esse medicamento. Quando ela acordou, tinha um moço de branco batendo nas costas dela e dizendo, moça, chegou no seu ponto. Ela falou, como é que eu vim parar aqui? Ela falou, alguém te colocou no ônibus, pagou sua passagem e mandou te deixar aqui. E ela foi para casa, desenganada pelos médicos, e diz ela que o quarto dela cheirava mal, os familiares abandonou, porque o estado era grave. E ela disse que ficou ali esperando o dia da morte, porque não tinha mais o que fazer. E diz ela que quando chegou o dia da morte dela, veio ela disse assim que eram demônios, né, com expressão de morte. Eles portavam as ferramentas parecendo, não é tipo espada, parecia mais uma foice pontiaguda do que espada, e vieram para buscar ela. Só que veio também anjos do Senhor. Eu falei isso, me arrepio. Os anjos do Senhor entraram em batalha com aqueles demônios, aquelas entidades, e não deixou que ela fosse levada por aqueles demônios. E diz ela que foi a um lugar muito maravilhoso. Deus permitiu que ela visse o inferno de longe, e muito ranger de dente, muita gemura, muita gente gemendo, muito fogo, mas ela viu de longe, ela não pôde conhecer quem estava lá. E de repente Deus começou a mostrar a ela o lugar que estava preparado para as pessoas que ainda estavam vivas e que alguns estavam correndo risco o lugar estava preparado, mas alguns estavam correndo risco de não ir para lá. E ela foi vendo aquilo maravilhada, e ela disse que diante de tanto sofrimento, tanta dor que ela estava sentindo aqui, ela perguntou para ele, e onde é o meu lugar?
ele falou, o seu lugar ainda não está preparado. E ela falou, mas eu quero, Senhor. Mas eu quero, Senhor, eu quero ficar aqui. Não, você não pode ficar aqui. Você tem que voltar. Porque você vai falar para essas pessoas aqui que o lugar está reservado, mas não tem ainda a certeza, porque é pelos seus atos que elas vão conquistar. Advertir essas pessoas do caminho mau, do caminho errado que estão vivendo, para que eles também venham para cá. E você não pode ficar aqui. E diz ela que quando ele falou assim, ela viu, porque aí Deus permitiu que ela visse o velório dela, o caixão dela. E nessa hora, ela viu o carro da funerária dobrando a esquina, que já vinha para levar o caixão, porque estava chegando o horário do enterro. E ele falou com ela assim, e você vai voltar, e eu vou deixar uma marca em você, que homem nenhum vai duvidar que foi eu que te operei e que te curei. E diz ela que quando ele falou assim, ela levantou do caixão, sentou no caixão, todo mundo saiu vazado, todo mundo correu, e diz ela que até hoje, os familiares dela dormem com a luz acesa com medo dela, porque ela se levantou no caixão. E quando ela foi fazer os exames posteriores, exames de rotina, e que o médico foi examinar o fundo do olho dela, lá no fundo do olho, um lugar que ninguém poderia fazer uma marca, escrever, estava escrito Jesus de Nazaré. E aqui nós vamos ver, segundo a palavra, Jesus dizendo, né, que morreu e foi levado pelos anjos, o mendigo foi levado pelos anjos para ser banco, e morreu também o rico e foi sepultado. Olha só a diferença de quem é salvo e de quem não tem salvação em Jesus Cristo. E nós vamos ver isso agora. E no 23 diz, e no Hades. O que significa essa palavra Hades? Habitação dos mortos, lugar de tormento, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Inferno, Hades, tá? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, atormentado, perturbado. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, Lázaro agora estava em um lugar de delícia, na glória, no paraíso. Versículo 24 diz assim, e clamando disse, Abraão, meu pai. Nessa hora todo mundo é pai, né? Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Agora, por exemplo, um homem que tinha tudo desejava um dedo molhado na ponta da sua língua. Misericórdia, né, irmãos? E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida. Não tem problema nenhum receber bens. O problema está em administrar e usar, né, quando Jesus fala, ajudar os pequeninos, os necessitados, os órfãos, a viúva, o estrangeiro, ajudar o sacerdote a manter a casa do Senhor. Você recebeu seus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu é atormentado. O Salmo 37, versículo 25, algo me chama a atenção. Quando o salmista fala assim, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só, a palavra que nós lemos que, olha só, você recebeu só males e agora você, este que recebeu os males, é consolado e tu é atormentado. Mas o versículo 6 diz assim, e além disso está posto o quê? Um grande abismo entre nós e vós. A única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o quê? É o pecado. Né? Aí Romanos 6,23 completa, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito vem de Deus, que é o quê? A vida eterna em Jesus Cristo.
Então ele está dizendo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá poderiam passar, porque o pecado está separando ali, e ele agora está num lugar de tormento. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, manda lá a salvação para minha casa. Nós vamos ver isso, Atos capítulo 16, versículo 31. Né? Quando Paulo e Silas estavam na prisão ali, após serem açoitados, após expulsar o demônio de uma jovem, né? Que tinha um espírito de adivinhação. Né? O diabo adivinha também, irmãos. Adivinha, faz previsões e etc., engana. Só não pode falar do futuro porque ele não tem presciência. Ele fala do passado. Ele conta o passado das pessoas porque ele estava lá para anotar. Agora, vamos entender isso aqui. Né? Eu tenho 5 irmãos. Paulo estava em uma cidade pregando, batizando, expulsou o demônio da jovem que tinha o espírito de adivinhação. Os que ganhavam dinheiro com a adivinhação da moça, pegou os 2, Paulo e Silas, e açoitaram eles na praça pública, tirou a roupa deles e bateu para envergonhar mesmo. E de repente encarceraram eles na prisão. Né? Uma coisa que me chama muita atenção, Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas conversando ali, meia-noite, já pensou meia-noite, apanhou muito preso, olha um para o outro, ou se tem, eu não sei se tem contato visual, mas e aí, como é que você está? Não, estou todo dolorido, apanhei muito, e você também, mas e a garganta? A garganta está boa, então vamos adorar o Senhor. Então a palavra diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e louvores ao Senhor e os outros presos os escutavam. O que significa isso? Na oportunidade que eu e você temos de louvar. Talvez tem gente que não está no mesmo espírito nosso, mas vão escutar e vão ser alcançados também, vão ser edificados. Porque quando eles cantaram hinos, eles oravam, cantavam hinos ao Senhor, a palavra diz que houve um grande terremoto. E os alicerces da prisão se abalaram e foram soltas todas as prisões, as correntes, as amarras, os aguilhões, e o carcereiro que recebeu a ordem de guardar eles com a sua própria vida. Ou seja, se eles fugirem, você morre. É assim que o inimigo trabalha contra quem serve a Deus. Se ele tiver liberdade, alguém vai morrer. Então, quando as prisões, os alicerces romperam, as portas se abriram, olha só para você ver, louvor, adoração abre portas, louvor e adoração cura, louvor e adoração liberta, louvor e adoração traz transformação, louvor e adoração faz prosperar, louvor e adoração traz transformação de vida. Então, quando o carcereiro viu aquela situação, ele quis se matar. E Paulo gritou, não te faças nenhum mal, porque ninguém fugiu. Você não vai sofrer nenhuma punição por isso. Porque o que aconteceu aqui é o agir de Deus. E ele viu que era poder de Deus, e falou, o que eu devo fazer para me salvar? Então, ele disse, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Então aqui, ele diz, vai lá na casa, manda na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, eu quero que eles que eles sejam impedidos de vir para cá. Aí qual foi a resposta? E disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas. O que significa isso? Eles têm a lei, eles têm a palavra, eles têm os profetas, eles têm a mim agora, que estou falando aqui, que pode ter a vocês, qualquer um de vocês aí, quando tiver com a oportunidade de pregar a palavra, seja aqui nessa célula abençoada, ou seja para quem estiver próximo de você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Moisés é a lei, é a representação da lei, está em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Agora, o profeta
podemos chamar de profeta da vez. Pode ser eu que estou aqui agora, pode ser você na oportunidade que tiver de falar para alguém. Se você crê em Jesus, você vai ser curado. Se você crê em Jesus, você vai ser liberto. Se você crê em Jesus, vai ter transformação na sua vida. Sua casa vai ser transformada. Sua geografia vai ser transformada. Seu território vai ser transformado. Sua geografia será uma geografia de paz. Seu território será um território de paz, de bênçãos e bênçãos sem medida. Seu território vai ser um território onde Deus vai agir, onde Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porém, olha só o versículo 31, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não prestam atenção na lei, se não observam a lei, deixou de ser observador para ser juiz, e não ouve os profetas, então jamais eles vão acreditar. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo Deus operando, mesmo Deus vendo Deus cumprir. Olha, Estados Unidos, está aí o diácono Tiago, que há um tempo atrás, quando o Brasil estava, há pouco tempo atrás, na época da seca, que o Brasil estava queimando, e ele pode testificar isso. Eu falei, olha, dentro de pouco tempo, vai começar a pegar fogo em estrutura que não é combustível. Vai começar a pegar fogo em coisas que os homens vão ficar assustados, porque não era para estar pegando fogo. Nós vamos ver lá nos Estados Unidos, a ponto do presidente eleito agora, Donald Trump, falar que os Estados Unidos está precisando de Deus. Eles estão precisando de voltar a ler Bíblia, precisando da palavra, e que as igrejas precisam voltar a ser abertas. Há um tempo atrás, alguém me disse assim, com R$1, você compra uma igreja, uma mega igreja nos Estados Unidos. As igrejas lá viraram boates, viraram bares, viraram restaurantes, viraram muita coisa e deixaram de pregar a palavra de Deus. Estados Unidos já foi o berço do evangelho. De lá saíram muitos gideões e muita coisa boa aconteceu, os apadrinhamentos, as cruzadas, só que foi um povo sofrido também, no tempo que eles praticavam o evangelho, oravam, clamavam a Deus por prosperidade, por provisão, e a prosperidade veio, e a provisão veio, e eles apostataram da fé. O nosso país, irmãos, se não for a misericórdia de Deus, está caminhando para a mesma direção. E às vezes alguém pode pensar, não, eu tenho tudo, eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, eu tenho minha mesa abençoada. Se Deus quiser cerrar os céus e fazer que o céu seja de bronze, Deus pode fazer isso como fez com uma Venezuela. Uma pessoa lá tem que, se quiser comprar um sabonete, tem que trabalhar um dia. De tão alta, tão elevado ficou o nível de inflação naquele país. E que nós que aqui estamos, nós precisamos o tempo todo cumprir 2 Crônicas 7,14, que é